Opa, quem vos fala é Gustavo e hoje para mais um encontro e agora para falar sobre um tema vilão de qualquer um que estuda para certificação, que é o tema derivativos. Eu fiz uma votação no Instagram para saber se eu faria ou não esse encontro ao vivo. Não bateu a meta que eu estipulei, mas como forma de agradecimento por todos aqueles que participaram, que foram bastante, eu estou fazendo esse encontro gravado e já disponibilizando hoje mesmo, quinta-feira. Eu faria esse encontro ao vivo à noite na quinta, mas eu já estou fazendo ele gravado cedinho para disponibilizar para você. Então, eu já antes, de antemão, eu já peço para que você, se gostar desse conteúdo, como forma de agradecimento por ele, curta esse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe todos os conteúdos que já tem gravado e coloque aí o sininho de notificações ativo para que você possa ser notificado dos próximos conteúdos que virão, beleza? Tendo alguma dúvida, ficando algo a esclarecer ou simplesmente um elogio pelo conteúdo, o espaço dos comentários está aberto e vai ser um prazer ter o seu comentário. Então deixe sua opinião, deixe sua dúvida ou até mesmo seu agradecimento ou crítica ao final desse vídeo. Então bora para o encontro derivativos, um tema vilão para qualquer um que estuda certificação. Vamos entrar primeiro no conceito de risco. Conceito de risco, ele é um dos pilares da gestão financeira. Então, como bem sabemos, a administração, ou até mesmo a mitigação do quesito aqui, risco, ele é muito importante, seja lá para o que formos fazer na nossa vida. Sobre a ótica das empresas, as expectativas de retorno em seus empreendimentos devem ser analisados em conjunção com os riscos envolvidos no negócio. Em outras palavras, nós estamos dizendo da relação risco e retorno. Não é verdade? Quanto maior o risco, maior o retorno, como bem sabemos, de forma racional. Se eu vou correr um risco maior, eu preciso exigir um retorno maior. Mas sabemos que a exigência de um retorno maior nem sempre chegará à nossa mão. Sobre a ótica dos gestores de investimento nos mercados financeiros, a identificação e mensuração do risco são essenciais para a correta avaliação do perfil dos investidores. Então, aqui é muito importante entender qual é o perfil do investidor que você está lidando e quais é os riscos que ele poderá e suportará assumir em relação a potenciais perdas. Então, seu cliente ele está disposto a perder, ele pode perder muito, mas com a possibilidade de no longo prazo ter um retorno enorme, tem que se analisar tudo isso, tá legal? Bem como para a adequada alocação e seleção em ativos de carteira a partir do perfil identificado. Isso significa o quê? Significa que você tem, como é o tema da nossa aula, derivativos, que pode ser usado para posicionamento e de forma bastante alavancada. Isso é, você coloca centavos, por exemplo, 5 centavos e tem a possibilidade de ganhar R$ 10. Olha o quanto você teve de lucro nessa operação. Com apenas 5 centavos, você consegue ter algo em torno de R$ 10 de lucro. Mas o risco presente nisso é muito grande. Então, se seu cliente está disposto a fazer isso, ele pode fazer isso. Então, aqui é muito importante saber o perfil do investidor para a adequada alocação e seleção de ativos. Passando aqui para o próximo tópico, o desenvolvimento de mercados especializados em mecanismos de transferência de risco
ocorreu naturalmente. Isso significa o quê? Significa que aqui nessa ponta, no ponto A, nós temos, por exemplo, os vendedores e os compradores de determinado produto, seja ele, por exemplo, o café. E na outra ponta, que nós vamos chamar de ponta B, nós temos aqueles que enxergaram a possibilidade de ganhar dinheiro, assumindo o risco desses aqui. Então, de forma natural, os mecanismos de transferência de risco ocorreram naturalmente, surgiram naturalmente. Como eu bem expliquei, se você não me acompanha no Instagram, lá tem um vídeo que é o da série Drops Finanças. Drops Finanças. Lá eu expliquei a diferença de ativo mobiliário e diferença de derivativo. Qual é a diferença de ativo mobiliário e derivativos? Então, de forma bastante simples, ativo mobiliário, investimento de risco, derivativo, transferência de risco. E para eventos típicos da vida civil surgiram, por exemplo, para desastres, para morte, doenças que necessitem internação, etc., foram desenvolvidos produtos específicos pelo chamado mercado segurador. Então, o famoso seguro de carro, seguro de vida, seguro isso, seguro aquilo. Então, o mercado de segurador é um mercado gigantesco. E para os riscos inerentes ao mercado financeiro, então, por exemplo, os preços do ativo, o crédito, o risco de crédito. Então, esse preço do ativo, ele pode subir, ele pode cair, mas eu preciso me proteger da subida, eu preciso me proteger da queda. Então foram desenvolvidos os contratos de derivativos. Como eu falei e mencionei do vídeo de Drops Finanças, derivativo serve para a transferência de risco. Passando aqui para o próximo slide, nós temos os contratos de derivativos propriamente dito. Os contratos derivativos podem ser celebrados em mercados organizados, que é o foco do nosso encontro. Então, por exemplo, bolsas de valores e mercados de balcão, que são, por se tratar de mercado organizado, é um mercado onde há fiscalização, há regras para se poder operar dentro desse mercado, ou ser negociados de forma bilateral, diretamente entre as partes envolvidas. Então, de forma bilateral, entre as partes envolvidas. Então, por exemplo, entre o comprador de café e o vendedor. Eu vou diretamente aqui e ele vem diretamente aqui. E eles fecham um negócio de forma direta. Contratos de derivativos podem ser classificados em duas categorias gerais. E o nosso foco aqui está envolvido a compromissos a termo. Não vamos confundir com o mercado a termo, tá legal? Compromissos a termo são aqueles que basicamente existe um contrato, que existe regras, por exemplo, preço, por exemplo, data de vencimento, o ativo objeto, então as ações da Petrobras, por exemplo. Mas nós temos também o exercício contingencial, que um belo exemplo que nós podemos dar aqui é o executivo de uma empresa que, como bônus, ele pode comprar ações da empresa, né? Ou ele recebe de bonificação ações da empresa. Então isso é um exercício contingencial. Nosso foco aqui será no compromissos a termo, que é o que nós conhecemos como mercado futuro, mercado a termo, opções ou até mesmo o swap, beleza? Vamos falar um pouco da regulação do mercado de derivativos. A lei número 6.385 de 1976 institui a CVM, a nossa queridinha Comissão de Valores Mobiliários, como autarquia competente para regular os mercados de capitais e valores mobiliários, tá legal? Tá aqui, ó, mercado de capitais e valores mobiliários. Mas eu já falei que existe diferença entre valores mobiliários e derivativos. Então, derivativos não necessariamente era considerado um valor mobiliário. Na Lei 10.198 de 2001,
que dispõe que deve ser considerado valor mobiliário qualquer contrato de investimento coletivo ofertado publicamente que gere lucros advindos do esforço do empreendedor ou de terceiros. Em complemento à Lei 10.198 de 2001, foi editada a Lei 10.303 de 2001, que inclui expressamente em seu artigo 4º os derivativos na lista de valores mobiliários regulados pela CVM, independentemente de seus ativos subjacentes serem valores mobiliários ou não. Então observa que em 76 foi dado para a CVM a regulamentação do mercado de capitais e valores mobiliários, mas somente em 2001 está marcado aqui para nós a Lei 10.303 em 2001, que incluiu expressamente em seu artigo 4º os derivativos na lista de valores mobiliários regulados pela CVM. Eu não sei dizer o motivo de ter sido em 2001, mas eu sei da história da bolha tecnológica dos Estados Unidos e também da futura, depois da posterior crise de 2008. No final dos anos 90, nos Estados Unidos, o mercado de derivativos lá representava algo em torno de 50 trilhões de dólares em valor. Um mercado extremamente complexo e que o Congresso lá estava querendo fazer uma regulamentação desse mercado que não era regulamentado e foi proibido por força de mercado, por força dos players, proibiram a regulamentação de derivativos. E esse mercado foi crescendo e em 2001, se eu não estiver enganado, houve o estouro da bolha tecnológica, onde houve uma perda, se eu não estiver enganado, próximo de $1 bilhão. Foi algo em torno disso. E aí, possivelmente, começou a abrir os olhos dos reguladores, vendo que estava tendo uma bolha, no caso já da tecnologia estourada. E aí surge essa lei aqui, que entrega expressamente os derivativos na mão da CVM, independentemente se o ativo subjacente é valor mobiliário ou não. Eu não posso garantir, eu não sei, sendo bem honesto com vocês, se tem alguma coisa a ver, mas as coisas meio que se encaixam na história. Então eu estou passando aqui um pouco do conhecimento histórico e assimilando com a data aqui de 2001, que pode ou não ter uma relação, beleza? Conceito de valor mobiliário, vamos falar agora. Valores imobiliários sempre esteve vinculado a títulos que estão associados a investimentos de risco. Como eu bem disse, se derivativos é a transferência de risco, valor mobiliário é valor mobiliário é o investimento em risco, em empreendimentos geridos por terceiros. Então, quando eu estou falando de investir num valor mobiliário, eu estou dizendo que eu estou assumindo algum risco e deixando a gestão, o empreendimento, na mão de terceiros. Então, por exemplo, quando eu compro ações é um valor mobiliário. Eu estou assumindo um risco e estou deixando na mão dos executivos daquela empresa, acreditando nos executivos daquela empresa que eles entregarão um bom resultado. Os derivativos, por sua vez, têm como principal objetivo propiciar mecanismos de transferência de risco entre agentes econômicos a partir de suas necessidades. E aí você vai se perguntar, tá, serve para transferir o risco. Então, qual é o sentido do cara assumir o risco de alguém? A vantagem aqui é o dinheiro envolvido. Então, por exemplo, para cada um que acredita que o mercado vai subir, para se fechar um contrato, terá uma outra ponta acreditando que o mercado vai cair. Então, é um mercado bastante peculiar, porque enquanto um acredita que vai subir, o outro acredita que vai cair. Então, assim dá contrato. Se for dois acreditando que vai subir, não vai dar contrato. Então, tem que ser posições opostas, tá legal? O surgimento dos derivativos
Havia de um lado empresas e países buscando proteção contra a crescente volatilidade das taxas de juros e paridades de moedas, e por outro, grandes investidores que enxergavam nestas oscilações oportunidades para ganhos, seja especulando, seja arbitrando valores para os ativos financeiros internacionais. Então, eu que sou uma empresa, eu tinha lá meu negócio e eu precisava, por exemplo, importar matéria-prima. Se o dólar estava R$ 3 e de repente ia para 5, para mim não era interessante, porque eu ia pagar mais caro. Mas se ele fosse para R$ 1, por exemplo, não tinha problema nenhum. Mas essas oscilações tirava a previsibilidade do meu orçamento, do meu planejamento financeiro. Mas para quem estava especulando, de repente, de 3, se ele compra dólar a 3 e o dólar vai para 5 e ele vende, ele ganha na diferença de 2. Mas começou a surgir a ideia que se de 5 ele vai para 1, também pode se ganhar a diferença de R$ 4. E como que eu ganho essa diferença? É o famoso compra e depois vende, ou vende e depois compra. Como assim, Gustavo? Vender primeiro e depois comprar? Sim, no mercado de derivativos que veio surgindo, né, no surgimento, ele permitiu esses mecanismos que é trabalhar a descoberto. Sabe quando fala uma venda a descoberto numa questão aí do seu simulado e que você fica se perguntando o que é venda a descoberto? Venda a descoberto é quando você não tem o ativo e você vende. Como funciona isso? Você vai na sua corretora e tem um espaço lá de aluguel de ações, então você paga uma taxinha bem irrisória para se alugar essas ações, vender elas e depois comprar com lucro. Se for prejuízo, o prejuízo é ainda maior, porque você vai precisar comprar do zero essas ações. Então, se você tiver um prejuízo, você vai ter que assumir com ele. Por isso que venda descoberto é muito, muito arriscado. Guia sobre padrões das melhores práticas para a elaboração e/ou revisão de contratos de commodities e o guia sobre componentes de supervisão de mercado e compartilhamento de informações. Esse guia ele foi desenvolvido entre os países para que se tenha as melhores práticas para os contratos de commodities. Então, esse guia aqui que eu estou falando, que eu vos falo, ele estava em inglês, né? Eu deixei traduzido. Ele é basicamente um guia que serve como uma base para os países, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos, seja para os países que negociam commodities, por exemplo, milho, soja, ouro, seja lá o que estiver envolvido em commodities, que são precificados mundialmente em dólar hoje. E esse guia serve exatamente para meio que padronizar a regulamentação, as práticas envolvidas nesse mercado. Falando agora um pouco da nossa bolsa de valores, B3, e a regulamentação de derivativos, nós vamos falar de mecanismos de segurança. Possivelmente você já ouviu falar do ajuste diário, né, que é um mecanismo de segurança, que é basicamente o encerramento das posições. Encerramento de quem está comprado, encerramento de quem está vendido. Se o preço subiu, quem está vendido paga e quem está comprado recebe. É um jogo de somatória zero. Significa o quê? Se numa ponta ganhou R$ 2, na outra ponta perdeu R$ 2 para se fazer, para se chegar no zero. Então é um jogo de somatório zero. Mas nós temos outros mecanismos de segurança. Por exemplo, o túnel de rejeição tem como objetivo diminuir a ocorrência de erros operacionais, evitando a inclusão de ofertas errôneas no sistema de negociação. As ofertas de compra e de venda inseridas no sistema de negociação que estiverem fora do túnel de rejeição são automaticamente recusadas pelo sistema. Então vamos supor que aqui embaixo eu estou escrevendo, o ativo está sendo negociado a R$ 2 e a movimentação diária desse ativo é de 2 bilhões de reais. Imagina vir uma oferta de 500 milhões, então nós estamos falando algo em torno de 25% da movimentação diária,
para comprar esse ativo por R$ 10, bem errôneo mesmo. O túnel de rejeição não vai permitir. Por quê? Porque vai haver uma forte distorção no preço do ativo. E não faz sentido algo desse gênero. Então, o túnel de rejeição, ele está ali exatamente para não permitir essas ofertas em disparidade, para manipular, basicamente manipular o preço do ativo. Porque se vem uma compra a R$ 10, esse ativo que custa 2, ele vai chegar a 10 de forma muito rápida e vai haver nessa situação uma hiperinflação no preço do ativo. O túnel de leilão em geral é mais estreito que o túnel de rejeição. Quando atingido o parâmetro definido, há acionamento automático do preço de leilão. Então, nessa situação, o ativo que custa 2, se ele começar a chegar, por exemplo, a R$ 4, ele vai começar a entrar em leilão. Ele vai entrar em leilão por quê? Porque o mercado, basicamente, a B3 vai dizer o seguinte, ó, esse ativo ele está sendo, claro que aqui é uma valorização muito alta, né? Nós estamos falando de 100%, mas de forma bastante simplória. Quando esse ativo ele começa a valorizar muito ou desvalorizar muito, o mercado faz o seguinte, ele coloca em leilão, talvez você já ouviu falar, né? Determinado ativo entrou em leilão e está em leilão por 10 minutos. A B3 está falando o seguinte, ó pessoal, presta atenção, esse ativo custa R$ 2 na abertura do mercado. Ele está sendo negociado a R$ 3. Vocês têm certeza disso? Vamos lá, me dá, você, player A, me dá uma oferta. Você, player B, me dá uma oferta. Vamos lá, vamos lá. Entre em leilão e faz a negociação e meio que acalma os ânimos. Se voltar e continuar essa volatilidade do preço do ativo, ele entra em leilão novamente, meio que para tentar conter essa euforia. Euforia que normalmente acontece em momentos de crise, mas que pode acontecer no cotidiano. Um elemento importante no funcionamento dos mercados de derivativos é os sistemas de margem de garantia aplicável a clientes, participantes e membros de compensação. Isso significa o quê? Essa margem de garantia que nós temos aqui, então, margens de garantia, ela serve como se fosse um contingente caso você esteja errado no seu posicionamento. Isso significa o quê? É determinado pela corretora, junto com a B3, quanto maior a volatilidade no mercado, maior essa margem de garantia. Mas vamos supor que para você operar com um contrato de dólar, se eu não estiver enganado, é algo em torno de $10.000, tá legal? Então, um contrato de dólar é $10.000. Você precisa ter em margem algo em torno de, vamos colocar aqui exemplo, 5% do valor do contrato em margem de garantia. Então, você coloca 5%, isso pode ser em dinheiro, pode ser títulos que você tem na carteira lá dentro da corretora. Então, você pode colocar, por exemplo, título público federal como margem de garantia. Então, o mercado determina que é 5%. Ah, o mercado está muito volátil, ele coloca agora que é 10%. Tá legal? E aí você tem essa margem de garantia e se opera com um contrato. Se no final do dia você ficou negativo, a corretora e a bolsa vai lá, encerra a sua posição, pega da sua margem de garantia para suprir, né, para suprir a sua perda, coloca você no 0 a 0 e te dá a nova posição. Nesse caso, vamos supor que ele estava comprado, encerrou a posição, pegou da margem de garantia, colocou você no 0, lembra que eu falei? Somatório de 0. Colocou você no 0, entrega a nova posição comprada. Você continua comprado, mas agora com a nova posição. Se era, por exemplo, R$ 10 e foi para 9, ele encerra a tua posição, pega R$ 1 aqui, ó, menos 1 da sua margem e te entrega uma nova posição comprada de R$ 9. Mas a margem continua a mesma, a exigência. E suponha que agora a sua margem de garantia aqui em cima, ela não tem o valor suficiente para você operar no dia seguinte. O que acontece? Você precisa colocar dinheiro lá e ter o mínimo exigido. Então isso é uma forma de segurança extra para que os players dentro do mercado observem, ó, clientes, participantes e membros de compensação. É uma garantia aplicável a todos. Então essa margem de garantia serve exatamente para ter ali um resguardo caso você tenha
prejuízo, né? Ninguém vai permitir, a corretora não vai permitir que você esteja zerado em saldo e investimento e opere 3, 4 contratos. O que ela vai fazer se você ficar negativo? Não tem dinheiro em saldo, não tem valor mobiliário aplicado. O que vai acontecer? Bem, vai ter que correr atrás do cara, bater lá na porta dele, falar assim, ó, me paga que você está me devendo, que eu tive que suprir lá o seu prejuízo com a bolsa, né? Eu sou a sua ponte, eu, corretor aqui, ó, tive que pagar lá e agora eu estou vindo aqui cobrar você. Não vai funcionar assim, então por isso que existem esses mecanismos de segurança. A clearing é um organismo responsável pelos serviços de registro, compensação e liquidação das operações realizadas e ou registradas na bolsa. Vou pegar esse espaço aqui porque ele está maior, tá legal? Mas a clearing house, basicamente, ela é quem está comprando, quem está vendendo está aqui e quem está comprando está aqui. Basicamente, quem vende, a clearing compra e quem compra, a clearing vende. Então, em palavras bastante simples, a clearing house é a compradora dos vendedores e a vendedora dos compradores. Para que isso? Exatamente para mitigar o risco de liquidação. Você já ouviu essa palavra? Liquidação, que é diferente de liquidez. Vamos lá. Risco de liquidez é você não achar compradores para um determinado ativo e, naturalmente, ter que vender muito abaixo do preço. Liquidação é, por exemplo, eu vender um produto e não receber o dinheiro. Eu comprar um produto e não receber o produto. Eu desembolso o dinheiro, mas não recebo o produto, sabe? Quando você vai comprar alguma coisa pela internet, mais antigamente, né, quando surgiu as compras pela internet, o Mercado Livre, o pessoal tinha um medo danado, né, esse negócio de comprar pela internet, prefere ir lá na loja, né? Você vê muito isso com o pessoal mais de idade, prefere ir na loja, comprar lá, ver o produto. Isso é um risco de liquidação, você desembolsar o dinheiro e não receber o produto. E a clearing house vem para mitigar o risco de liquidação, que é diferente de risco de liquidez. E nas atividades com derivativos, nós temos o hedge, que é proteção. Então, por exemplo, aquela empresa que ela vai importar produto, ela vai trazer produto, o câmbio subindo para ela é desagradável, porque ela tem que desembolsar mais reais e a receita dela é em reais. Então ela vai se proteger da alta. Pro exportador que manda dinheiro para fora, que manda produto para fora, a alta do dólar é interessante, porque ele vai conseguir converter o dólar em mais reais, né? Então, se ele recebe aqui $1 e tá para 3, ele converte em R$3. Se tá para 5, ele converte em 5. Ele produziu em reais. Então, quanto maior o câmbio pro exportador, melhor. Pro importador é o inverso. Eu vou pagar R$3 por dólar ou vou pagar R$5 por dólar? Eu prefiro pagar R$3 por dólar. Então, o hedge, né, o hedger, ele está ali para se proteger. Alavancagem, então, nós estamos falando aqui de trabalhos de alavancagem. É quando você, por exemplo, desembolsa 5 centavos, ou naquele exemplo que eu dei para vocês, um contrato que, por exemplo, custa $10.000. Você precisa ter 5% desse valor em margem de garantia. Então eu coloquei 5% desse valor e estou operando com $10.000. Então olha como eu estou operando alavancado. Coloquei um percentual mínimo para poder operar com o cheio. Então isso é o conceito de alavancagem. A especulação é aquele que está apostando no momento preço do ativo. Então ele está comprando. Ele compra dólar porque ele acredita que o dólar vai subir e que ele vai vender dólar mais caro. Vai vender dólar mais caro e vai ganhar com a diferença. Então ele não está interessado em se proteger, ele não está interessado efetivamente no produto. Na especulação, no especulador, nós vemos muito liquidação física. Por exemplo, se ele está operando com um contrato de boi gordo, um contrato de boi gordo que tem na bolsa, ele não está interessado em adquirir esse boi no vencimento do contrato. Ele não vai querer comprar esse boi gordo. Ele só quer a diferença que estava de 100 e depois ele vendeu para 110. Ele só quer essa diferença de R$10.
ele não quer comprar o boi. Então ele tem que se desfazer do contrato dele antes do vencimento. E aí entra uma pergunta que eu sei que você já teve essa dúvida. Tá, mas se leva o contrato até o vencimento, como é que acontece a negociação? Vamos lá. Eu tenho um contrato de café na Bolsa de Valores. Venceu o contrato e eu quero comprar mesmo. Eu quero comprar as sacas de café. Aonde que eu vou? Eu vou ter que ir na fazenda lá, não sei aonde, buscar esse café, mas não tenho carreta, eu só quero comprar o café. Funciona da seguinte maneira: na AB3, ela tem um registro de galpões autorizados. Olha só que interessante. Então, existem galpões registrados na B3, onde acontece essa liquidação física. Então, quem tem contrato comprado e quem tem contrato vendido, eles se encontram nesses galpões e fazem a devida negociação. Tá legal? Para finalizar esse slide, nós temos a arbitragem. O que é arbitragem? É a diferença oriunda de um mesmo ativo em mercados diferentes. Por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil está se negociando real para dólar a 3,25. Vamos supor que está isso. Queria eu estar isso, né? Mas lá na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, o real e dólar está custando 3,35. Pera, é o mesmo ativo, real e dólar. Não é? A única diferença é que aqui é no Brasil e aqui é nos Estados Unidos, certo? Então, qual é a justificativa dessa diferença de preço? Nenhuma. Então, o que um arbitrador faz? Ele compra onde está barato, então ele compra a 3,25 e ele vende onde está caro, 3,35. Então, ó, ganhou 10 centavos, 0,10 centavos de tabela. Então, isso é o trabalho de arbitragem. Hoje, normalmente, esses trabalhos, devido à tecnologia, acredito eu, que na grande maioria são feitos por robôs, por programadores que desenvolveram os chamados robôs traders, pois aqui a questão de arbitragem é a velocidade. Se eu compro a 3,25, a demanda por ele aumenta e tende a jogar o preço para cima. E se eu vendo a 3,35, a oferta aumenta e tende a jogar o preço para baixo. Então, se a 3,25 eu comprei, se eu estou interessado em comprar, mais gente interessa em comprar, o preço tende a subir, melhor dizendo, né? Vamos limpar isso aqui. Se eu estou interessado em comprar isso aqui, se eu estou interessado em comprar algo a 3,25, significa que esse preço tende a subir. Quanto maior o interesse, maior o preço. Mas se eu vendo a 3,35, eu estou aumentando a oferta. Então esse preço tende a descer. E o que acontece? Tende a esse preço, tanto aqui quanto aqui, se regularizar e se equilibrar, por exemplo, a 3,30. Então essas diferenças que abrem espaço para arbitragem, eles não ficam muito tempo abertos, tá bom? São coisas muito rápidas, então quanto mais rápido, melhor, porque ele vai ter mais chance de acertar a mão. Então por isso que a arbitragem hoje normalmente é feito por robôs, pois eles têm ali um tempo de ação muito mais rápido que o ser humano. Passando para o próximo slide, vamos falar da relação de garantias de preço entre produtor e comprador. Eu imagino que já esteja um pouco claro para você, mas se não tiver, vamos esclarecer agora de uma vez por todas. O produtor de café, por exemplo, para ele produzir o café, ele julga que no final a saca ele precisa vender a R$ 60 por saca. Então ele fez os estudos dele, viu quanto que ele gastou, quanto que ele projetou, quanto que ele vai gastar, tudo. E no final ele fala assim, não, se eu vender essa saca de café por R$ 60, eu tenho lucro. Para o comprador, que pode ser, por exemplo, as marcas de café processado, café moído que nós conhecemos, ele fala o seguinte, R$ 60 a saca para mim é interessante. Se eu pagar R$ 60 nessa saca, eu consigo processar o café, consigo embalar,
consigo ter o trabalho de logística e ainda ter lucro. E o que acontece aqui? Então nós vamos fixar um contrato a R$ 60. Então o produtor vende a 60 e o comprador, né, a indústria nessa situação, compra a 60. O que acontece? Se no vencimento o contrato no mercado à vista está sendo negociado a R$ 70, o produtor perdeu o dinheiro. Perdeu. Melhor, perdeu não. Deixou de ganhar, porque ele não perdeu dinheiro porque ele está no lucro. Ele julgou que estava no lucro. Se está a R$ 70, ele deixou de ganhar 10, mas ele se garantiu com o lucro vendendo a 60. Então, olha que interessante. Ele teve a possibilidade, ele perdeu a possibilidade de ganhar R$ 10 a mais por saca, porém, ele garantiu lá atrás uma segurança de que ele poderia vender a R$ 60 e ter com lucro. Já o comprador, ele teve um baita negócio, porque ao invés de comprar por 70, o comprador agora está comprando por 60. Agora, vamos supor que no mercado, na verdade, agora estava valendo 50 e não 70. Se estava valendo 50, o produtor ganhou R$ 10, né? Porque ao invés de vender por 50, ele vendeu por 60. Já o comprador, que é a indústria, agora ele deixou de ganhar esses R$ 10, ele está pagando R$ 10 mais caro. Mas vamos lá, o comprador também julgou que R$ 60 era um preço atrativo. Então nós estamos falando, lembra que nós falamos da transferência de risco? Pô, aqui o risco era para mais ou para menos, poderia ser para menos ou para mais o preço. Mas a R$ 60, todos estavam ganhando dinheiro, estava interessante. Então isso é o mercado de derivativos para aqueles interessados basicamente na questão física, né? Por exemplo, a entrega e compra de café, de boi gordo, de petróleo, enfim, de arroz, seja lá qual for a commodity. Então essa é a relação de garantias de preço entre comprador e entre produtor e comprador. Pode ser que deixou de ganhar, pode ser que ganhou um pouquinho mais, mas o interessante aqui é que todos julgaram ser interessante esse preço e que vão sair ganhando. Mercado a termo. Vamos entrar agora nos conceitos dos que efetivamente vai cair ali na sua prova, que é mercado a termo. Compromete a comprar ou vender certa quantidade de um bem, mercadoria ou ativo financeiro, pode ser, por exemplo, o café, né? Pode ser o café, ou um ativo financeiro. Então, por exemplo, pode ser dólar, um exemplo. Que aí nós estamos falando, se eu não estiver enganado, nas siglas da NSDF, né, dos contratos de NDF, que está vinculado apenas à liquidação financeira, né? Não tem liquidação física nos contratos de NDF. Não vou nem me aventurar na palavra em inglês. Por um preço fixado, então eu estou determinando no contrato quanto que eu vou pagar, ainda na data de realização do negócio. Então eu estou falando assim, ó, eu quero comprar dólar. Eu vou pagar R$ 4 no dólar daqui um ano. Então já estou fixando aqui, ó, no momento 0, que lá na frente, no momento 1, eu vou pagar R$ 4. Para liquidação em data futura. Os contratos a termo somente são liquidados integralmente no vencimento. Podem ser negociados em bolsa e no mercado balcão. Só faltou uma informação aqui. Podem somente não, tá bom? Se o comprador hoje, né? Hoje ele puder, se ele falar que quer fazer a liquidação desse contrato, ele vai poder. Então podem ser negociados em bolsa e no mercado de balcão, como nós já havíamos visto. O mercado futuro, eu não trouxe muita informação aqui. O interessante é que ele é um avanço, vamos colocar assim, ó, um avanço do mercado a termo. Então, o mercado futuro nada mais é do que uma evolução, né? Uma evolução. Evoluiu do mercado a termo. Então, no mercado futuro, os contratos são padronizados, no mercado a termo não. O ajuste diário, como eu já expliquei, tem no mercado futuro e no mercado a termo não. Já passei para vocês os túneis, o sistema de clearing, que também funciona para o mercado a termo, mas, por exemplo, os túneis de rejeição para o mercado futuro. Então vamos se dizer que o mercado futuro nada mais é do que uma evolução do mercado a termo, tá legal?
Então lembra, por exemplo, uma sacada para o dia da prova, mecanismos avançados. Então, tipo, mecanismo de segurança extra, ajuste diário, pertence ao mercado futuro. Contrato padronizado, mercado futuro, né? Porque padronizou, então ficou muito mais acessível para todos. Antes, no mercado a termo, negociava 10 toneladas de boi gordo e 10 quilos de boi gordo. Agora não. Agora, por exemplo, não sei como que é o contrato, mas vamos supor que agora é de 5 toneladas por contrato. Padrão, está padronizado. Então você quer entrar no mercado? Você compra um contrato de 5 toneladas ou não compra. Então ficou padronizado. Ah, eu quero 10. Compra 2 contratos e você chega nos 10. O mercado de opções negocia-se o direito de comprar ou de vender um bem, mercadoria ou ativo financeiro, mais uma vez, por um preço fixo numa data futura. Nós temos 3 modelos. Modelo americano, a opção pode ser exercida a qualquer momento, até a data de vencimento acordada entre as partes. O modelo europeu, que a opção somente pode ser exercida na data de vencimento acordada entre as partes. Esses dois aqui é o que pode vir cair na sua prova, tá bom? Mas eu trouxe também que existe um modelo asiático, mas muito pouco usual, que é quando o direito se refere a uma média de preços durante certo período. Por exemplo, um banco pode vender a uma empresa importadora o direito de comprar dólares a um preço médio observado em um determinado período, ou em um número pré-estabelecido de operações de câmbio. Então aqui, eu não vou fixar, por exemplo, que o dólar é R$ 3 ou 5. Eu vou analisar o momento 1, o momento 2, o momento 3, o momento 4, o momento 5 e vou tirar uma média disso aqui. E aí já está estabelecido que é o modelo asiático, certo? Passando para o próximo slide, nós temos o swap, que negocia-se a troca de rentabilidade entre dois bens. Vamos analisar algumas questões, deixa eu ver se já é o próximo, não, depois é os slides. Vamos resolver, eu acho que tem 3 ou 4 questõezinhas que caem em prova e vamos tentar esclarecer elas ao máximo, como que é o raciocínio por trás delas. Nós temos as categorias de derivativo, né? Categorias de agropecuário, financeiros e de energias e climáticos. Agropecuário é o que eu falei lá, por exemplo, boi gordo, tá legal? Derivativos financeiros, por exemplo, é o dólar. E derivativos de energia e climáticos, por exemplo, tem contratos de carbono, né? Então esses são os modelos, as categorias de contratos de derivativos. E aqui tem uma coisa muito legal de se saber, que é o cross-listing. Eu não sei se minha câmera está na frente, mas é o cross-listing. Que o que é o cross-listing? É o cliente negociando em tempo real contratos de duas bolsas. Então eu estou negociando aqui na B3 e na Bolsa de Chicago, que se eu não me engano a Bolsa de Chicago é a maior de mercadorias e futuros. Então se eu estou negociando lá aqui e lá, eu estou fazendo um cross-listing, que é nada mais do que uma negociação em tempo real, contrato de duas bolsas. Normalmente isso aí eu acredito que são com players já de um nível mais avançado para poder ter essa possibilidade, tá legal? Então vamos falar também agora de straddle, né? Um termo aí que acontece muito que pode aparecer. O que é o straddle basicamente? É uma operação onde o investidor compra duas opções, call e put. O que é call? É a compra. Call é de compra. Então, o direito de comprar um ativo. E put, que é o direito de vender um ativo. Com o mesmo preço strike. Então, eu compro uma call e uma put por R$ 10. E mesmo vencimento, para o dia 10/8, por exemplo. O objetivo nesse caso é lucrar com a diferença de preço da ação no vencimento com o preço strike da opção. Então, apesar que eu comprei uma call e uma put, eu estou para fazer ali a diferença. Então, vamos supor, o ativo ele foi para R$ 20.
eu vou comprar por 10, né? Então eu vou exercer a call, não vou exercer a put. Se o ativo foi para R$ 1, eu exerço a put e não exerço a call. Então, como se trata de uma operação em duas pontas opostas, tanto faz se o preço estará acima ou abaixo do strike, que é de 10. Em ambos os casos, o investidor ganhará, mas desde que o preço esteja suficientemente longe do strike. E geralmente, suficientemente representa o quê? Vamos supor que é R$ 10 e eu paguei um prêmio de 2. Esse ativo ele foi para 15. Então, eu vou exercer o direito de compra a 10 e vou vender depois a 15. Eu paguei R$ 2 de strike de prêmio para as duas opções, para call e para put. Então eu paguei 2 e 2, então eu paguei R$ 4 e tive 5 de ganho. Ganhei R$ 1. Então tem que estar suficientemente diferente. Se aqui fosse, por exemplo, R$ 13, eu ainda ficaria com prejuízo de 1, porque eu paguei R$ 2 por cada opção. Para baixo é verdade. Então vamos pegar aqui a borracha e vamos supor que agora esse ativo ele foi para R$ 4. Eu vou vender a 10 e comprar a 4. Eu ganho R$ 6. Paguei R$ 2 por cada opção, então aqui eu tenho uma diferença positiva de 2. Mais uma vez, se esse ativo tivesse caído, por exemplo, não para 4, mas para R$ 6, eu ficaria no zerado. Eu paguei 2 e 2 de prêmio e a diferença também é de R$ 4, então eu fiquei zerado. Então, straddle, a prática de straddle tem que, não importa se vai para cima ou se vai para baixo, mas a diferença tem que ser o suficiente para que eu tenha ali a cobertura do prêmio que eu paguei e eu obtenha lucro. Falando de long and short, nada mais é long comprado, tá bom? Comprado. E short vendido. Então quando você fala assim, o cara tá short lá no mercado, significa que ele tá vendido. Se ele tá vendido, significa que ele acredita na queda. Por quê? Se eu vendi a 10, eu desejo que o ativo caia para 8 para eu poder comprar. Vendi a 10, comprei a 8, lucro positivo de R$ 2. Se eu estou long, eu estou comprado. Se eu comprei, eu espero que o mercado suba. Por quê? Se eu compro a 10, eu espero que esse ativo vá para 12. Comprei a 10, vendi a 12, lucro positivo de R$ 2. E existe sim uma estratégia de long and short, né? Long and short, ou long short, como quiser chamar, que é comprar um ativo e vender outro. Então, o que que acontece? Vamos fazer um desenho aqui, ó, bem simples mesmo. Não, preto não, que o preto vai ficar... Vamos pegar aqui a azul. Vamos supor que essa linha vermelha é o Itaú. Eu vou pegar exemplos de bancos, porque são do mesmo segmento. E vamos pegar aqui a linha amarela, que é o Bradesco. Então ele anda junto e de repente ele está assim. E aqui é o Bradesco. Observa, são dois bancos, bancos grandes, ligados à taxa de juros do país, tudo. Mas observa que os movimentos deles estão meio que opostos. Aí o investidor ele vai lá e começa a analisar e vê que não há problema com o Bradesco e nem mesmo com o Itaú. Ele fala que é uma coisa que está acontecendo do mercado, é uma variação, é um risco de mercado. Então o que que ele faz? Ele vende Itaú, então ele fica short em Itaú e ele compra Bradesco, ele fica long. Lembra que eu falei da questão da arbitragem, long and short? Se eu estou comprando o Bradesco, o que tende o Bradesco a fazer? O Bradesco tende a dar uma subida. Da mesma forma que se eu estou vendendo Itaú, Itaú tende a dar uma caída. E o que tende a acontecer? Os dois voltam a andar juntos. Então,
bem simplório mesmo, de forma bastante simples. Isso é uma estratégia long and short. Quando você pega dois ativos que têm uma correlação positiva, né, que andam junto, que o movimento de um é justificável pelo outro, e há uma disparidade. Então, os dois estão andando, de repente, há uma disparidade. Então, aborda-se uma estratégia de long e short. Claro, você precisa ter, entre aspas, convicção que a subida do Itaú não faz tanta justificativa e a caída nessa situação do Bradesco também não tem tanta justificativa. Então você aborda uma estratégia dessa. Mais uma vez, usei exemplos de bancos por se tratar do mesmo segmento. Eu poderia colocar empresas de energia do mesmo segmento, do setor de varejo do mesmo segmento. Então, por exemplo, Magazine Luiza e Via Varejo. Mas nós temos que partir do princípio que não é justificável, né? Que a gestão das duas empresas está boa, enfim, está tudo regular, mas que é apenas uma dispersão dos preços. Então agora vamos entrar aqui algumas questõezinhas para nós analisarmos, questões que caem na prova, tá legal? Uma empresa importadora irá comprar uma máquina do exterior daqui a 4 meses no valor de 400 mil dólares. O que você indica para que a empresa se proteja do risco cambial? Então ela vai comprar do exterior, então ela vai importar. Tá aqui, ó, importadora. Qual é o risco cambial para ela? O dólar subir, né? Porque vamos supor que esteja 1 para 1. Significa que ela vai desembolsar 400 mil reais. Então tá bom. Agora, se tiver 1 dólar para 2 reais, ela tem que desembolsar agora 800 mil reais. Então, o risco cambial para uma importadora é o dólar subir. Então, qual que é a melhor escolha para ela? Comprar uma opção de venda de dólar nesse valor? Não. Vender uma opção de compra de dólar nesse valor? Também não. Fazer um swap com ponta ativa em CDI e ponta passiva em dólar? Vamos lá. Ponta passiva está acreditando que vai cair e ele tem que se proteger da alta, não é verdade? Então, se fosse fazer um swap, era ponta passiva em CDI e ponta ativa em dólar. Vender uma opção de compra, na verdade, ele poderia fazer uma opção de ele comprar, né? Comprar uma opção de compra. Por quê? Porque ele vai fixar o preço de compra do dólar para a data futuro. Mas nós estamos falando de 4 meses e normalmente as opções elas têm vencimento mensal, tá bom? Então por isso que por esse período de 4 meses, o mais adequado é comprar dólar a termo para a data de vencimento da obrigação. Por quê? Porque contrato a termo, ele vai de 16 a 999 dias. Então, dentro desse prazo, você pode fazer um contrato a termo. Então, você vai, vamos supor que estava 1 para 1, aí tem a taxa de juros da operação e tal. Então, você já está fixando que você vai pagar 1,20 por dólar. E se lá no futuro tiver R$2 mesmo, como no nosso exemplo, ele economizou 80 centavos. Então, por isso que comprar dólar a termo é a melhor opção, exatamente pelo motivo que as opções, mesmo se tivesse uma opção que seria atrativa aqui para nós, as opções vencem de forma mensal, ele teria que fazer rolagem de opção, enfim, é um trabalho. Então, o mais adequado aqui realmente é comprar dólar a termo. Um investidor recebeu de seu banco um informativo econômico sobre o risco de aumento da inflação nos próximos meses. Considerando que este investidor possui um investimento pré-fixado que não pode ser desfeito, este investidor, para se proteger deste risco, deveria fazer um swap ficando. É muito importante entender, quando ele possui algo, quando ele compra algo, nesse caso ele tem um pré-fixado, se você tem algo nesse sentido, significa que você está comprado, então significa que a subida vai te favorecer, tá legal? Então quando um gestor tem uma carteira de ações, significa que ele está comprado. Se ele está comprado,
A alta favorece, a queda desfavorece. Então ele vai ter que se proteger do quê? Da queda, tá legal? Então nesse caso, ele já está ativo em dólar, certo? Ele está, ele está ativo em pré-fixado. Ele está ativo em pré-fixado. Então, se ele vai fazer um swap, obviamente ele vai ficar passivo em pré-fixado, certo? Então, ó, ativo em taxa pré, ativo em pós e passivo em taxa pré. Mas, ó, observa, ele está falando de se proteger, cadê aqui a palavrinha? Da inflação. Então, não é da taxa, não é ativo em pós. Ele tem que ficar ativo em IPCA, que é a inflação, certo? Então, se ele está querendo se proteger da inflação, primeiro ele vai ficar ativo em IPCA. Por que ele vai ficar ativo em IPCA? Se tem risco de aumento da inflação, a palavra já entrega para você, aumento. Então vai subir. Então se eu estou ativo em alguma coisa, a subida me favorece. Então eu vou ficar ativo em IPCA. Tá, mas eu vou ficar passivo em taxa pós ou taxa pré? Eu estava ativo em taxa pré, então eu vou ficar passivo em taxa pré. Taxa pós não tem nada a ver com a nossa questão. Então resposta certa. Fica passivo em taxa pré, que ele estava ativo, e fica agora ativo em IPCA. E essa aqui eu já repeti, né? Eu coloquei sem querer aqui, então bora lá. Em um determinado pregão D, o preço de ajuste de Y para vencimento agosto XZ foi de R$ 125. R$ 125. Considerando-se que o preço de ajuste do dia anterior, D-1, foi de R$ 120, como ocorrerá o ajuste nesse dia para os investidores que tinham posição ao final de D-1 e continuaram no mercado em D? Então vamos pegar aqui, ó, D-1. Então, o dia anterior. D é o dia que nós estamos. Menos 1 foi ontem. Mais 1 amanhã. D, ou vai ser da nossa resposta D mais 0, que é D. E nós temos D mais 1, que seria amanhã. Aqui estava 120 e em D foi para 125. Ele quer saber como ficar o ajuste, né, o famoso ajuste diário, para quem permanecer daqui para cá. Ele quer saber como que vai ficar. Então o preço subiu. Se eu estou comprado a 120 e vai para 125, eu ganhei dinheiro, não é verdade? Então, compradores recebem R$ 5, certo? Tá aqui. Compradores recebem R$ 5. Vendedores vão pagar? Vão pagar. Vendedores vão receber? Não. Se aqui, ou melhor dizendo, né, os compradores recebem R$ 5. Eu não, por algum momento se eu falei pagam, na verdade não. Eles recebem. O comprador comprou a 120 e foi para 125, ele vai receber R$ 5. Então eles não pagam. Quem é comprador não paga. Quem vai pagar é o vendedor. Se o vendedor que acredita na queda, o preço subiu para 125, ele que vai pagar. Lembra que eu falei que é um jogo de somatória a zero? Se numa ponta vai pagar 5, na outra recebe 5. Se numa ponta recebe 5, na outra paga 5. 5 positivo, 5 negativo, 0. Tem que zerar isso, tá legal? Somatório 0. Então os compradores recebem R$ 5 porque o preço subiu, certo? E os vendedores pagam R$ 5 em D mais 1 ou D mais 0? Daqui para cá, ajuste diário para acontecer aqui. Então, resposta correta é D mais 0. Então, estou em D menos 1. Estou no mercado, não saí dele. Fui para D mais 0 e teve esse ajuste de 125, de 120 para 125. Então, basicamente, eu preciso, se eu estou vendido, eu vou pagar esses R$ 5 para permanecer aqui no dia D, né? Que está falando aqui, pregão D. Ou seja, o D mais 0, e quem está comprado vai receber. Então, resposta correta para nós. Compradores recebem R$ 5 no mesmo passo
que vendedores pagam esses R$ 5 em D mais zero. Beleza, pessoal? Então esse é o fim do nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês realmente gostaram desse conteúdo e querem incentivar a produção de mais conteúdo nesse sentido, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem as suas opiniões, suas críticas, as suas dúvidas e também compartilhe esse vídeo com os grupos da agência onde você trabalha, da família, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que assim vai ajudar grandemente o meu trabalho e eu ficarei muito agradecido, beleza? Então aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço e se você vai fazer a prova, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado muito. Até lá, um próximo encontro.